Bom, olá a todos, eu venho agora fazer mais um vídeo sobre demoniologia. Você gosta de filme de terror como O Exorcista, Sexta-feira 13 ou Noite dos Mortos-Vivos? Bem, agora nas livrarias evangélicas você pode adquirir um livro chamado Porcos na Sala, de Frank e Ida Raymond. Os leitores dos livros cristãos podem experimentar os mesmos calafrios que têm quando assistem a filmes de terror. Mas será que estamos mesmo sendo feitos de bobos para acreditar que as forças do mal são mais poderosas do que a Bíblia diz que são? O bem sempre prevalece sobre o mal nesses livros cristãos? Mas isso não acontece em muitos filmes de terror, acontece? Será que tais livros não enfatizam demais o poder do diabo? Por que na igreja se fala muito em demônio, expulsar demônio? Por que falamos mais de demônio do que o próprio Deus? Será que tanto a cultura secular como a cristã foram inundadas de um fascínio mórbido pelo mal? Mesmo sendo o tempo de colocarmos os demônios no seu devido lugar? Discernindo o que as escrituras ou não realmente ensinam sobre eles? Vamos deixar de lado os romances de terror cristãos enquanto analisamos o assunto da demoniologia. Eu sou o professor André Marcelino e você está no programa Escavando as Escrituras. Os demônios existem de fato? Bom, a questão do demônio deixa muita gente incomodada. Alguns pensadores modernos negam a existência dos demônios, enquanto outros tentam dar-lhes outras explicações. O teólogo recente Rudolf Bultmann reservou os demônios para a mitologia. Ele afirmava que é impossível utilizar a energia elétrica, o controle remoto e submetermos às modernas técnicas da medicina e ao mesmo tempo acreditar no mundo de demônios e espíritos no Novo Testamento. O ocultismo do século XIX e século XX, contudo, dá a entender outra coisa. Porque tantas pessoas têm interesse por satanismo, bruxaria, espiritismo e muitas outras atividades ocultistas. O fato é que atualmente muitos praticantes do ocultismo estão encontrando um verdadeiro poder nessas práticas. Estão experimentando algo genuíno. Este poder vem daquilo que a Bíblia define como demoníaco. Durante toda a Escritura e durante toda a história ao qual foi relatado, vários tipos de acontecimentos comprovados por poltergeists ou atividades de assombrações. Alguns relatos foram desmascarados como fraudulentos, mas não todos. Eu mesmo, certa vez, tive uma experiência dessas. Senti-me como se estivesse sendo atacado por uma força hostil e invisível. Aquilo que a Bíblia chama de demônio. E quanto ao confronto com Jesus Cristo com os demônios? Será que estava apenas dando um espetáculo? O possesso de demônios sabia que ele era o Filho de Deus? Isso demonstra que inteligências espirituais superiores são capazes de reconhecer quem Jesus era, possuía e aquelas pessoas. Explica que, de acordo com alguns teólogos, com uma certa predisposição contra o sobrenatural, os confrontos de Jesus com demônios representavam apenas a acomodação dele às crenças dos camponeses palestinos da época, de nenhuma maneira refletindo sua própria opinião quanto às causas das aflições dos indivíduos. Em outras palavras, por causa das multidões supersticiosas que acreditavam em demônios, Jesus fingia também crer neles e agia de acordo. Isso aparece desde o século XIX ao século XX. Negar o demônio é desacreditar a mensagem do Evangelho, pois Jesus afirmava que o seu poder sobre os demônios era um sinal de que o reino de Deus tinha chegado. Até os inimigos de Jesus afirmavam que ele expulsava demônios, todavia, mas negava de que ele fazia isso pelo poder de outro demônio. Fontes da antiguidade judaica e greco-romana confirmam que Jesus e seus discípulos eram conhecidos como magos exorcistas. Algumas tradições judaicas antigas, por exemplo, afirmam de que Jesus de Nazaré praticava magia, seduzia e desviava o povo de Israel. Orígenes, um dos pais da igreja, escreveu a respeito de um anticristão. Celsus afirma que é pelo menos de certos demônios e pelo uso de encantamentos que os cristãos parecem possuir poderes miraculosos.
referindo-se, supondo, à prática daqueles que expulsam espíritos por meio de encantamentos. Jesus tinha tamanha reputação de exorcista que mesmo os não cristãos tentavam exorcizar em seu nome. Seria agradável acreditar que os demônios não existem e que jamais poderiam nos perturbar ou nos influenciar, assim como seria bom acreditar que não existe o mal no mundo. Entretanto, a realidade das atrocidades humanas testemunha da realidade da impiedade. A síntese da impiedade repousa nos poderes demoníacos. Mesmo os psicólogos mais famosos, como Cizzy Jung, ele próprio envolvido em ocultismo, admite o seguinte com a relação aos demônios. Veja o que ele fala. O homem que aparentemente havia triunfado sobre o demonismo da natureza, involuntariamente se absorveu dentre si e assim tornou-se uma marionete do diabo. Quando esses produtos, os fatores demoníacos da psique, ou seja, aqueles que se acham dominados pelo demônio, que na verdade são algo psicológico, foram considerados irreais e ilusórios. Suas fontes de forma alguma foram bloqueadas ou se tornaram inoperantes. Pelo contrário, depois que ficou impossível para os demônios habitarem nas rochas, árvores e montanhas e nos rios, eles utilizaram seres humanos como habitações muito mais perigosas. Então, na verdade, a palavra grega para definir demônio é daimonium. Esse termo é utilizado para conceitos como diabo, espírito imundo ou espírito maligno, dependendo da versão do Novo Testamento. Há vários conceitos bíblicos associados à palavra demônio, como demônios, como daimon. Originalmente, os gregos entendiam a palavra daimon, que lhe referia-se a poderes sobrenaturais que serviam como intermediário entre os deuses e os homens e supervisionavam o cosmos. Essas forças podiam ter boas ou mais frequências e eram associadas ao destino e à proteção. Os gregos, em geral, as consideravam como espíritos de mortos aos quais eram concedidos como poder sobrenatural. No Novo Testamento e na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, os demônios são chamados de daimônio ou daimonia, em vez da palavra grega clássica daimon. Aparentemente, os escritores bíblicos transformaram a palavra para enfatizar a ideia de que os demônios eram totalmente ímpios. Não são as criaturas ou as sombras benignas encontradas na literatura grega. Apesar disso, Mateus usa a palavra daimon para referir-se aos demônios, chamando-os de legião, que Jesus os confrontou. Os demônios como deuses idólatras. A Bíblia retrata os demônios como deuses adoradores pelos idólatras. Apesar disso, os demônios não eram literalmente deuses. Paulo afirma que existe apenas um Deus por natureza, e aqueles que praticam a idolatria estão tendo comunhão com os demônios. No fim, a palavra hebraica para seres demoníacos é sidim. Na literatura babilônica, às vezes sidim são hostis e às vezes protetores. Talvez durante o período em que Israel caiu na idolatria, tenham sido exaltados os sidins como deuses, mas depois os israelitas reconheceram que esses eram espíritos maus quando eles mesmos se arrependeram. Então, na verdade, a palavra demônio aqui, ela se infantiliza muito mais com a maldade do que praticamente como aqueles que estão enfatizando a questão de um ser com chifre, né, com um tridente na mão. Então, os demônios, como o reino das trevas. Não deveria ser surpresa alguma que os demônios se relacionam com o reino das trevas. Nesses contextos, trevas representam falsidade, pecado e impureza, em contraste com a luz, que significa a verdade, a santidade e a pureza como um todo. Nos pergaminhos do Mar Morto, duas fontes usam uma contra a outra. Os filhos da luz guerreiam contra os filhos das trevas. Os demônios, como Sirim, que vem da raiz sir, que quer dizer bode, às vezes eram chamados de peludos. No Antigo Testamento, como a nova versão internacional da Bíblia, ainda não totalmente disponível ainda em português, que nós temos a NVI, mas não é ela, traduz esse termo como ídolos ou bodes. Geralmente eram associados aos sátiros da mitologia que pareciam com aquele deus grego Pan. A Bíblia os descreve como animais selvagens que viviam nas ruínas abandonadas nos desertos.
O rei Jeroboão, uma certa vez, tinha uma tendência à idolatria no Reino do Norte, quando nomeou sacerdotes para liderar os cultos a Seirim, ou a Satanás. Os demônios como Lilith. Você já ouviu falar que Lilith é o demônio feminino da noite? Que Lilith era, na verdade, a esposa de Adão? Numa passagem do Antigo Testamento, o demônio Lilith é mencionado como a bruxa da noite, em algumas traduções em inglês. Não sabemos se Isaías utilizaria a palavra Lilith como um demônio ou apenas como um animal do deserto. A palavra Lilith pode ser vindo da Babilônia, onde se referia a um demônio das tempestades relacionado aos ventos. Às vezes, Lilith é escrita como um fantasma feminino da noite, das antigas tradições do Oriente Médio. Lilith atacava as mulheres grávidas no momento do seu parto. Dizia que queria devorar as crianças, assim como Satanás mandava devorar o menino recém-nascido em Apocalipse capítulo 12, do versículo 1 ao verso de número 3. A tradição judaica centralizava Lilith como um sátiro com cabelos longos e asas, que comia as crianças demoníacas e tentava sequestrar os homens durante a sua jornada. Visto que temos um entendimento limitado de como os autores do Antigo Testamento interpretavam alguns termos que acabamos de mencionar. Então, realmente fica difícil você entender um contexto da antiguidade com agora. E devemos evitar o dogmatismo. Ainda que seja verdade que as culturas antigas e as traduções judaicas mais recentes associem Seirim e Lilith como os demônios, podemos apenas conjecturar que os autores dos livros bíblicos entendiam esses termos da mesma maneira que nós. E fica claro que os demônios são chamados de daimônio no Novo Testamento, e que são nitidamente a fonte que traz das várias práticas malignas. Então, na verdade, demônio, Satanás, ele está se referindo à maldade do mundo e não, à verdade, a uma pessoa, a um ser peludo que tem um tridente, uns pés de touro e de chifre, assim como era colocado na mitologia. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Eu agradeço a você por você ter ficado comigo até aqui ao final. Tá bom? Peço que você faça o seu comentário, faça a sua sugestão, a sua crítica, se houver. E com certeza eu estarei disponibilizando então o meu tempo ali para poder lhe responder. Eu agradeço a você então pelo que você tem colocado aqui, me apoiado através de mensagens, como eu tenho visto muitas delas ali. E muito obrigado mais uma vez por ter ficado comigo até agora. Então nos vemos numa próxima gravação.